Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô começando aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito interessante. Eu venho trazer para vocês uma lista de livros que eu li, que eu considero os livros mais difíceis que eu já li. Sim. O que não significa que sejam livros ruins ou que não valham a pena a leitura mesmo sendo difíceis, tá? Não significa isso, mas significa que eu achei, por algum motivo que eu vou explicar, difícil de ler, beleza? Então é basicamente isso que se trata o vídeo de hoje. Vamos começar? Bem, começando então, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, tá? Me ajudem aí, estamos rumo aos 1.000 inscritos, então a ajuda de vocês é muito importante, tá? Me ajudem, compartilhem, enfim, façam isso aí tudo. Que vocês já estão cansados de saber, né? O que deve fazer para ajudar um produtor de conteúdo. Então me ajude, por favor. É isso aí, vamos começar. Primeiro livro que eu considero uma das leituras mais difíceis que já fiz, que na verdade merece uma releitura, várias releituras, porque a releitura da releitura, por quê? Porque é um livro que ele tem muito a ensinar, tem muitos ensinamentos, mas é um livro mais denso. Então, para extrair aquele conteúdo desse livro, você tem que dedicar um tempo, tem que fazer uma boa leitura, uma leitura que demore. Entende o que eu quero dizer? É um livro que você precisa estudá-lo, entende? Esse é o tipo de livro que eu tô falando, que é mais difícil mesmo, tá? E é A Vida Intelectual do Searchlands. Esse livro é um livro que eu li achando, assim, como se fosse um livro convencional, como se fosse um livro, um romance, como se fosse uma história, né, uma prosa longa, uma narrativa, como se sabe, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu li como se fosse uma história e não é assim. É um livro que ele merece ser estudado, sabe? Embora eu tenha feito algumas marcações, confesso que foi uma leitura que foi muito mal feita por mim e que pessoas extraíram coisas muito interessantes deste livro, tá? E que eu extraí de forma menor, digamos assim, sabe? Muitas coisas eu me lembro sobre a vida intelectual. Como, por exemplo, as primeiras instruções de Searchlands, ele fala sobre exercício, ele fala sobre leitura, como você deve ler, como você deve escolher os livros que ler, como fazer uma boa leitura, mesmo que seja de descanso. Ele vem falando aqui para Searchlands, ele também vem falando sobre notas, como tomar notas, como iniciar o trabalho, como deve ser o espírito de trabalho, o que deve se ter aí, como conciliar a vida pessoal, como, sabe, são várias coisas nesse sentido que eu li, que eu sei que se trata aqui, que eu achei muito interessante, sabe? Então são várias coisas que eu li aqui, que eu sei do que se trata, que eu acho interessante, tá? Mas que eu extraí pouco. Por quê? Porque eu fiz uma péssima leitura e esse é um livro denso de se ler, sabe? É um livro onde cada parágrafo ele tem muito conteúdo e a linguagem não é a mais direta, não é a mais simples possível, sabe? É um pouco rebuscado, sim. Mas não é impossível de ler. Mas faltou uma dedicação a mais da minha parte para poder entender. Então foi uma das leituras assim, mais difíceis que eu fiz justamente por isso. Muitas vezes empurrei ali, fui empurrando a leitura, sendo que era para eu ter dedicado um tempo até maior do que eu gastei para lê-lo. Eu acho que eu gastei um mês, mais ou menos, 2, 3 semanas, não sei. Mas para eu ter dedicado um tempo maior para extrair melhor esse conteúdo, algo que eu pretendo fazer mais para frente. Por enquanto não, porque a minha meta de leitura tá um pouco aí cheia, mas depois, mais para frente, eu pretendo relê-lo de forma mais correta possível. Outro livro que pra mim foi uma leitura que também foi um pouquinho mais difícil. Ah, só antes, gente, lembrando que tem resenha da Vida Intelectual, tá bom? Mesmo caso vocês queiram saber um pouco melhor da história, eu fiz uma resenha. Lá eu acho que eu falo também que a minha leitura não foi das melhores, que eu acho que eu podia ter extraído o melhor do conteúdo. Mas assistam caso queiram conhecer um pouco mais da história, enfim, do que se trata a Vida Intelectual, beleza? Link na descrição. Outro livro que eu li e que, assim, eu fiz vlog de leitura, eu fiz resenha também, e que eu acho que vale super a pena a leitura sim, embora seja mais difícil, e embora eu tenha me enganado muito, né, assim, eu realmente me iludi um pouquinho, foi A Divina Comédia. Os 3 volumes que estão aqui, que formam o volume A Divina Comédia, a obra, bem, é difícil num todo, mas eu acho que o Paraíso é mais fácil de ler, não sei porque eu tive essa impressão de que o Paraíso foi mais fácil de ler. Mas, o que acontece aqui? Primeiro que eu acho difícil ler a Divina Comédia pela estrutura do texto, que não é prosa, é poesia, tá? É desse estilo aqui. A Divina Comédia é uma das obras aí do Renascimento mais conhecidas, de Dante, enfim, da Renascença. Digamos que talvez seja uma das poucas partes boas da Renascença, do Renascimento, digamos assim.
Mas realmente uma obra muito boa. Eu vou estar deixando a resenha pra vocês, porque lá eu falo melhor sobre. Na descrição tá a resenha lá, caso vocês queiram assistir. E, bem, é uma estrutura difícil, sim, é uma leitura mais difícil. Se você não sabe muito bem o contexto da época, você fica perdido igual eu muitas vezes, tá? Porque o que acontece? Dante, ele usa muitos nomes de pessoas que você talvez não faça ideia, tá? Então ele usa muito de um contexto da Itália, da época, de personagens italianos ou de acontecimentos da época. Então, mesmo tendo notas de rodapé o tempo inteiro, ainda assim é um pouco confuso essa presença dessas personalidades que muitas vezes a gente não conhece, né? Mas é uma leitura que eu gostei muito de fazer, tá? Gostei porque os ensinamentos e o final da Divina Comédia valem tudo, tá? É muito bonito. Fora que a forma como é tratado, né? É como se fosse uma aventura, entre aspas, onde Dante, juntamente com Virgílio, eles têm que fazer uma passagem, né? Tem que passar pelo inferno, purgatório e paraíso, né? Verem como que funciona esse sobrenatural, né? Visto que isso é interessante porque na época do Renascimento ainda havia muito essa visão ligada, né, com a igreja, ligada com a fé, que é algo muito bom. E ainda tinha um pouco disso, né? Ainda tinha um pouco dessa visão de que a fé era algo que norteava muito a vida das pessoas, mesmo diante disso. Principalmente da de Dante aqui, com ele, né, narrando os fatos. Eu acho que é uma obra muito boa de ser feita, mas que vale a pena, acho que textos de apoio, talvez analisar o contexto antes, ver uma aula depois. Eu vi uma aula depois do Instituto, acho que Hugo de São Vitor, se não me engano, esse é o nome. Vi uma partezinha, nem terminei, tenho até que terminar. Mas eu gostei bastante, acho que ajuda, sabe? Você, depois que lê uma obra difícil, você buscar meios de, né, conhecer um pouco melhor por fora, entender e interpretar melhor. Bem, gente, agora as outras obras que eu vou estar falando pra vocês, a maioria delas eu li na escola e a maioria delas eu confesso pra vocês que eu li adaptado, tá? A versão adaptada. Então não é nem a versão original e eu já achei difícil. E eu tenho vontade de pegar a obra original, sabe? As obras originais dessas adaptações que li. Mas enfim, o primeiro livro que eu li, que eu achei muito difícil, mesmo sendo uma versão adaptada, tá? Eu lembro direitinho, assim, da história, mas eu achei uma leitura difícil de fazer, pela linguagem ou pela forma, mas pela história em si, que é Don Quixote de La Mancha, né? Don Quixote de Cervantes. Bom, eu acho que Don Quixote, essa versão adaptada que eu li, não é nem a original de Cervantes, né? Mas eu acho que Don Quixote, o mais difícil, na verdade, foi a história que eu achei, confesso, chata. Na época quando eu li, eu devia ter uns 12 anos. Eu achei muito chato a história, porque eu acho que uma falta de uma certa interpretação melhor daquilo ali, tá? Eu acho que a escola, em muitos aspectos, precisa ser melhorada, mas principalmente nesse aspecto de tacar o livro para você ler e não fazer nada depois, ou no mínimo, um exercício. Ou seja, você tem que ler uma obra e diante dessa obra literária, muitas vezes você precisa de uma ajuda numa interpretação, muitas vezes você precisa entender aquilo, como aquilo vai cair no vestibular, por exemplo, ou não necessariamente no vestibular, mas como aquela obra é importante em si, o contexto, o autor, enfim. Não, pelo menos na minha escola, no meu período estudantil, o que acontecia era o seguinte: você taca o livro e faz um exercício. Você pode olhar um resumo na internet e fazer o exercício, entende? Você perde total valor da obra. Por quê? Porque você vai só fazer um exercício. Você não vai aprender muito, necessariamente, tá? Só taca o livro. Aí Por que será que um monte de gente não lê na escola? Porque a pessoa pode pegar um resumo para fazer um exercício, entende? A vida não é a prova em si. A literatura, ela é maior que isso, e deve ser maior que isso, mas infelizmente não é muito o que ocorre, né? Mas enfim, momento de desabafo. Voltando. Eu não entendi muito bem a história, né? Eu acho que é interessante quando a gente para pensar assim em Don Quixote, quando principalmente aquele aspecto, né, de que ele leu uma coisa, ele assimilou de uma forma errada, ele meio que enlouqueceu, e em tudo ele via ali como se ele fosse, se via como um herói, né, como se fosse um soldado, enfim. Em tudo ele via ali batalhas, aventuras, enfim, uma coisa meio assim, e as pessoas ao redor ficavam meio, tipo, o que você está fazendo? Eu achei uma história chata no fim, não tive essa ajuda, não teve um pós-leitura na escola pra gente entender melhor, e ao mesmo tempo é uma obra difícil, né? Não é uma obra fácil de se interpretar quando se tem essa idade, né? A versão adaptada me ajudou, eu entendi a história, mas ao mesmo tempo eu não sei se é tão bom também a versão adaptada quando você pode ler o original ali verdadeiramente, né? Então, assim, não entendi muito.
Outro livro que eu li também, a versão adaptada, e não entendi muito, foi Odisseia, né? Odisseia é um livro, né, desses tragédias gregas, se eu não me engano, né? Odisseia foi um livro que, adaptado, eu li e eu não entendi e eu não me lembro, né? Acho que tem Ulisses no meio da história, talvez tenha. Se tiver, então eu me lembro de algumas coisas, de alguns pontos. Mas o que acontece? Eu acredito que, assim, o mesmo problema de Don Quixote, né? Houve um pouco disso, infelizmente. Mas eu acredito que Odisseia é um livro que eu pretendo ler novamente, né? De Homero. Mas a versão original, e eu acho que com uma certa maturidade é algo melhor de se fazer também, né? Embora a versão adaptada seja mais fácil de entender, você também tem aquela coisa, né? É interessante, a escola ela quer que você leia clássicos, né? Mas ela não te ensina a ler clássicos, entende o que eu quero dizer? Infelizmente é uma realidade aí. E acaba que você lendo a versão adaptada tem muitas diferenças da original também, né? É uma adaptação. Então, assim, eu li e também achei difícil. Não sei o que esperar da Odisseia em si, que deve ser mais difícil, né? Provavelmente. Mas, enfim. O livro que eu li, e esse sim, eu não sei dizer pra vocês ao certo se eu li a versão adaptada original, porque eu não lembro. Simplesmente não lembro. Eu vou verificar e vou estar deixando na tela aí, tá bom? Porque eu vou verificar depois que eu gravar. E na hora da edição eu coloco aí na tela pra vocês se eu li adaptado original. Então, tá aí na tela. Mas o que acontece, gente? Eu não me lembro muito bem, mas Tristão e Isolda, é o livro que eu tô falando, foi uma leitura que eu fiz e que eu achei um pouco mais difícil pela forma como é narrado. Tristão e Isolda parece muito com Romeu e Julieta, tá? É uma história que se passa na Idade Média, Tristão e Isolda, e eu acho interessante os textos que falam da Idade Média, eles têm uma certa semelhança. O Cavaleiro da Távola Redonda, eu acho que é assim que fala. Em alguns livros que se passam na Idade Média, é interessante como eles têm algumas coisas em comum. Eu achei a história difícil justamente pela forma como é narrado, tá? Não é algo mais direto, é algo que tem um certo drama um pouco acentuado, entende o que eu quero dizer? Um drama e uma poesia também, tem um grande fazer poético, tem um grande aspecto poético assim também. Embora não seja poesia, seja prosa, mas tem todo um romance acentuado assim. Então, Tristão e Isolda eu achei uma leitura mais difícil por conta disso. A história em si é interessante, mas eu achei difícil nesse aspecto, assim, da linguagem e da forma como é narrado. Na verdade, a história ali, os pontos são um pouco mais difíceis, embora eu também queira fazer uma releitura para poder estar trazendo melhor. Porque eu me lembro muito vagamente, também do que se passou aí em Tristão e Isolda, né? Não tenho tanta certeza sobre a história, assim, sobre o que se passa exatamente, porque eu não me lembro muito bem. Só sei que o final é um pouco trágico, se eu não me engano. Pelo que eu me lembro, é um pouco trágico. Não sei também, que eu me esqueci. Então, gente, então é isso. Essas foram algumas leituras, lista de livros que eu li, que eu achei um pouco mais difícil de ler, entendeu? Que eu achei que realmente aí eu preciso particularmente melhorar em alguns pontos, como, por exemplo, na leitura da vida intelectual, foi mais um erro meu mesmo, porque, embora seja difícil entender, se você se dedica um tempo maior, acho que todos os livros dessa lista, principalmente os originais, se você se dedica um tempo maior àquilo ali e você se esforça, lendo nem que seja um pouquinho no dia, tá difícil, mas você tá se esforçando, é capaz de você conseguir ler, entender, compreender e reter aquilo. Porque isso é muito importante, né? Quando a gente fala de leitura, é importante que a gente tenha isso em mente, não é só ler. A gente tem que ler, meditar, reter e depois disso tudo também explicar, enfim, né, como que eu faço aqui com vocês, é justamente isso, né? Eu leio o livro, retenho o conteúdo, faço uma resenha, né? Medito sobre, faço a resenha e venho explicar para você sobre a história. Essa é uma etapa interessante que você absorve melhor o conteúdo e você aproveita bem aquela leitura. É algo que eu preciso melhorar, inclusive, tá? Não é fácil assim também, né? Da noite pro dia você vai sair lendo aí, anotando e dedicando um tempão ali. Não. Gente, uns 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos que você dedica ali no seu dia para leitura de forma a realmente se dedicar àquilo ali que você está fazendo, sabe? Não apenas passar página, mas realmente se dedicar àquilo ali, por mais difícil que possa ser, tá? Isso eu falo pra vocês, eu falo pra mim mesma também. Se eu me dedico àquilo ali com afinco e leio, de fato, meditando e retendo aquele conteúdo, 5 minutos por dia, eu tô fazendo mais do que a maioria das pessoas. Se você fizer isso, você vai estar fazendo mais do que a maioria das pessoas, entende? Porque há muitas pessoas que leem muito, mas que só passam páginas, não retém mesmo aquilo ali.
e aí pega uma leitura mais difícil, como essas, e não consegue terminar, entende? Isso é um problema que aconteceu comigo muitas vezes, mas eu consegui ler. No fim ainda consegui ler, consegui extrair alguma coisa. Mas se você não tentar isso, você não se dedicar àquilo ali, se você não realmente, por mais que demore, tentar, tu não vai conseguir ler grandes obras difíceis, grandes obras como a Divina Comédia, porque você desistiu, a primeira dificuldade ali, a distração, a falta de concentração. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, é algo que a gente precisa melhorar nisso aí, a forma como nós lemos, eu preciso melhorar muitas vezes, muito mesmo, como eu já falei. Mas é algo que a gente, à medida que a gente vai fazendo, a gente percebe desde já a diferença que faz quando você lê direito, quando você se dedica mais, quando você faz melhor, mais do que a maioria faz. Entende o que eu quero dizer? Bem, gente, basicamente é então isso que eu queria dizer. Acho que eu falei até um pouco demais. Espero que vocês tenham paciência de assistir esse vídeo até o final. E bem, é isso, gente. Um grande beijo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de fazer aquilo que eu já falei, né? Pra me ajudar aí, né? Dar o seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. E é isso aí. Não esqueça de participar também do nosso grupo de promoções no WhatsApp. Tô falhando em mandar promoções? Sim, mas já estamos resolvendo isso, tá? Eu tô aí com uma ajudinha, nós já vamos resolver isso. Mas participem lá do grupo para que vocês possam comprar livros mais baratos, beleza? É isso aí, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.